Hoje, especificamente, você precisa prestar atenção nesse tipo de conteúdo, como artrose, patologias degenerativas, porque é um dos assuntos, um dos temas mais tocados na vida do fisioterapeuta no dia a dia. As degenerações articulares, seja em extremidades, né, em membros superiores, membros inferiores ou na coluna vertebral, está bastante comprometida, né? O resultado tem comprometido bastante o resultado da qualidade de vida e também o resultado do fisioterapeuta, tá certo? Estão todos me ouvindo? Estão todos vendo a imagem? Tudo tranquilo? Carlos, Beatriz, todos? Porque a Fernanda colocou aqui que não estava ouvindo. Tudo bem. Então, Fernanda, verifique o seu notebook aí, o seu aplicativo, para ver se está tudo tranquilo, tá bom? E aí, pessoal, o que é que eu trago para vocês? Por que vocês devem entender esse tipo de raciocínio? Simplesmente porque a artrose, a osteoartrose, a degeneração articular é uma das condições clínicas mais comuns e que limita a qualidade de vida das pessoas. Limita a qualidade de vida das pessoas a ponto de colocá-las em cadeira de roda, em colocá-las em situações de limitação funcional, de limitação laboral, diminuindo a sua produtividade física e mental, uma vez que, a partir do momento, uma pessoa que é muito ativa, uma pessoa que tem dentro do corpo dela a hiperatividade é acometida por uma patologia degenerativa, ela começa a sentir muito esses aspectos. E aí, quando a gente entende todo o conceito de como funciona essas relações da degeneração articular, fica muito mais fácil na hora de entender o sofrimento do paciente. E para que você entenda o sofrimento do paciente, você tem que ter pelo menos o conceito. A artrose, a osteoartrite são sinônimos, tá? É um tipo de doença das articulações que resulta exatamente do comprometimento de cartilagens e ossos associados. Então, sintomas muito frequentes são de rigidez e dores nas articulações, né? Geralmente, isso, na fase inicial, todo sintoma começa a seguir logo após algum tipo de exercício, ou então, após algum tempo parado em posição de articulação pouco mais fixa, torna um movimento um pouco mais limitante, tá? E aí, isso começa a alterar a consistência da articulação sinovial. A articulação sinovial, que dentre elas a gente tem o joelho como grande vilão desse processo de osteoartrose, de degeneração articular. E uma das grandes limitações associadas com a artrose é a limitação do movimento. A limitação de ADM é que faz, associada com a dor, devido à dor, o paciente entrar em declínio funcional. E como a gente deve entender isso? Logicamente, a gente precisa contextualizar o corpo do paciente e a funcionalidade. Hoje, já se fala que a orientação para pacientes com artrose e degenerações articulares não podem ser orientadas para repouso. Mas por que isso, não é? Já que o movimento gera dor, gera limitação e pode gerar estímulos inflamatórios.
Na verdade, a gente tem, dentro das patologias degenerativas, um contexto associado com um déficit nutricional. Se você não tem nutrição, se você não tem um bom suporte metabólico dentro da articulação, você tem sofrimento das células que não vão receber o nutriente adequado. E, para isso, nós temos o líquido sinovial. O grande detalhe é que a maioria dos sintomas associados com a artrose já vem pregressamente associada com alterações funcionais. São as famosas alterações da artrocinemática. O que é a artrocinemática? São os movimentos finos específicos da articulação, de qualquer tipo de articulação sinovial, por exemplo. São os movimentos de deslizamento, de rolamento, de rotação, que fazem com que, em conjunto, as grandes amplitudes ocorram, os grandes movimentos ocorram, como flexão, extensão. Nesse contexto, as condições de sobrecargas na articulação começam a existir. Então, nós temos previamente disfunções, alterações de função, que vão promover algumas sobrecargas. E isso é muito simples da gente entender. Quais são, basicamente, as articulações que mais sofrem com a degeneração articular? Nós temos, em grande maioria, os joelhos e coxo femoral e, por último, aí com grande relevância, as mãos, né? Nós temos os dedos, as falanges. Todas estruturas com um excesso de uso impressionante. E quando a gente tem um excesso de uso, a gente tem uma tendência a otimizar um estímulo específico em detrimento de outro. Por exemplo, as mãos. Você vai digitar, sempre você digita muito, estimulando os músculos flexores. Muito pouco os músculos extensores. Com isso, nós temos uma tendência de posicionamento das articulações em flexo. Essa tendência em flexo diminui a dinâmica entre as falanges, entre as articulações. Consequentemente, algumas estruturas passam a receber estímulos agressores e estímulos que vão propiciar processos inflamatórios, microlesões nas estruturas. É aquela coisa de existe uma hipomobilidade, ou seja, uma tendência a um ponto que não vai para outro, que gera uma hipermobilidade compensatória. Essa hipermobilidade compensatória pode ser no mesmo nível, através de facetas, ligamentos, acomodações, ou pode ser em níveis adjacentes, que aí essa falange adjacente vai se movimentar em detrimento, mais em detrimento das outras. A mesma coisa na articulação do quadril. A articulação do quadril, ela é bem semelhante às articulações das mãos, né? Especificamente, ou a gente tem um padrão de rotação interna do quadril ou o padrão de rotação externa. É muito difícil a gente encontrar um paciente, uma pessoa que tenha, ao avaliar o quadril, uma tendência de rotação interna e rotação externa semelhante, uma mobilidade semelhante. E isso está associado exatamente aos padrões de adaptação de tensão entre a cavidade abdominopélvica e a sua conexão com os músculos para o quadril. Existem tensões dentro da cavidade abdominopélvica que pode facialmente gerar uma tendência de rotação interna ou uma tendência de rotação externa.
Se essa tensão está associada mais ao fundo das cavidades, como problemas ginecológicos, problemas viscerais, ela tem uma tendência a retrair as fáscias do assoalho, as fáscias dos músculos pélvio-trocantéricos, e os indivíduos têm uma tendência de retroversão e ativação dos rotadores externos dos pélvio-trocantéricos. Mas se a gente já tem uma tendência mais anteriorizada de cicatrizes, de pancadas, de traumas em relação às cavidades, à cavidade pélvica anteriormente, nós temos uma tendência facial de mais de rotação interna dessa estrutura. Isso se a gente for analisar só do ponto de vista local, não tão específico da articulação, mas envolvendo as cavidades. Se a gente for analisar mais a fundo, por exemplo, o estímulo que o membro inferior recebe por alterações podais, a gente pode ter uma rotação interna mantida devido a um pé plano. O pé plano gera uma tendência de rotação interna de todo o membro inferior. Assim como o pé varo, o pé cavo, gera uma tendência de rotação externa e encaixe, né? E engrandecimento do corpo do paciente. E dentro desse contexto, essas estruturas sempre vão ter a tendência de acumular uma especificidade dos seus movimentos. O que eu quero dizer com isso? Que sempre vão existir estruturas que estão sendo mais utilizadas em detrimento de outras. Com isso, as degenerações articulares começam a ser, né, inseridas, começam a ser utilizadas, né, e, infelizmente, a gente não observa isso a tempo. As alterações funcionais começam a ser alteradas, né? E com esse contexto, a gente precisa estimular o paciente multifatorialmente, multidimensionalmente. Por isso a importância da atividade física, do exercício para pacientes com limitações articulares. Porque o exercício começa a dar estímulos em direções variadas que começam a estimular a estrutura, a se encaixar, a estimular músculos e dar propriocepção a músculos hipotônicos, a músculos fracos, que não estão diretamente conectados com a mecânica diária. E com isso, o ajuste biomecânico começa a se alinhar e também o estímulo nutricional começa a acontecer. Por quê? Como eu digo, poucas pessoas falam muitas vezes o que a gente diz e poucos lembram que a articulação ela depende do líquido sinovial. Do líquido sinovial depende do movimento para ser produzido. E esse líquido sinovial é produzido pelas membranas sinoviais. Se a gente mantém um estímulo específico de pouca amplitude de movimento, essa dinâmica articular vai comprometer, consequentemente, a formação do líquido sinovial. Então, se o líquido sinovial não está suprindo a demanda específica da articulação, começa a haver defasagem nutricional desses tecidos. E aí, nenhuma estrutura vive com uma perspectiva de déficit nutricional. Você quer ter uma nutrição adequada, uma saúde do seu corpo, dos seus órgãos, dos seus tecidos, você precisa ter dentro das articulações o líquido sinovial controlando a nutrição das articulações. E para isso, as membranas sinoviais precisam ser estimuladas através de movimento,
através de uma dinâmica de estímulo proprioceptivo, estímulo de funcionamento corporal. Dentro desse contexto, a gente consegue ter, né, ter uma análise global do corpo do paciente, e essa análise global do corpo do paciente, a gente precisa entender onde estão as compensações e limitações do corpo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com a osteoartrose de joelho, primeiro, a gente tem que analisar como está a biomecânica desse joelho. Se a flexo-extensão está harmônica, se os movimentos de lateralidade estão harmônicos, ele está mais tendendo a valgo, a varo, a rotação da tíbia, a rotação do fêmur, como isso está sendo comportado, né? Como isso está se comportando. E dentro desse contexto, a gente precisa entender as repercussões ascendentes que vêm do pé. O pé tocar no solo, está mais para plano, gerando uma rotação interna de perna, ou está mais para varo, ou está mais para um pé em torção, uma perna em torção. O que é uma perna em torção? A gente coloca o pé tá varo, tá plano, mas a perna está em rotação externa. Isso é muito comum acontecer, porém, em distúrbios descendentes. Como é isso? Muito simples. A gente tem tensões a nível pélvico com estímulo de rotação interna e adução, certo? A gente tem estímulo com adutores muito tenso, o famoso estímulo ao valgo dinâmico, ao valgismo dinâmico. Esse estímulo do valgismo dinâmico gera uma abertura do compartimento medial do joelho e uma compressão do compartimento lateral. Entretanto, o corpo utiliza da fáscia lata para poder suportar esse desequilíbrio medial. E aí, essa sustentação na face lateral da tíbia gera uma rotação lateral. Essa rotação lateral tende a puxar o pé à extremidade da perna em varo. Porém, quando vai pisar no chão para manter a estabilidade, o pé ele tende a ficar plano. E aí é a famosa perna da senhorinha, né? Você for observar as senhorinhas, tem muito isso. O joelho em valgo e a rotação externa da tíbia com a perna, o pé em contato plano. E isso gera alterações de absorção de choque desde a tíbio talar, né, da articulação do tornozelo, porque não está bem encaixada, a gente tem uma torção do talos que vai tender a cair por conta do pé plano e a pinça fica em cima torcida. Mais em cima, o fêmur vai ter uma tendência de rotar interno enquanto a perna está rodando externamente. Com isso, estresse mecânico na absorção e estresse mecânico no compartimento medial. É quando a gente tem o estresse lateral. A gente tem degeneração articular no platô lateral, degeneração articular da articulação patelo-femoral, porque com essa torção a gente tem microtraumas e contato na patela lateralmente, no côndilo lateral do fêmur, e aí degenerações e comprometimento dessa estrutura. Enquanto que os ligamentos relacionados com o compartimento medial vão estar extremamente estirados por conta desse conflito do valgismo dinâmico. E aí, os tendões de pata de ganso, grácil, semitendinoso e sartório vão estar completamente estirados. Então, esse tipo de raciocínio é muito difícil você ver em qualquer pesquisa científica, em qualquer pós-graduação, em qualquer aula que você tenha. Porque muitas vezes
os professores, a dinâmica de ensino da fisioterapia está apenas pautada nessa sintomatologia. E essa abordagem contextualizada da função do corpo não está sendo respeitada. E aí, a artrose, a degeneração articular, entra em um contexto fisiológico e funcional, de funcionalidade, onde muitas vezes a dificuldade de realizar alguns movimentos gera sobrecarga em outras estruturas e essas estruturas começam a se degenerar. E por isso, muitas vezes, surgem os osteófitos, as famosas osteofitoses. O que são as osteofitoses tão características da articulação em degeneração? São simplesmente depósito de sais de cálcio como uma forma estratégica de aumentar a resistência perante um estímulo agressor. E se esse estímulo agressor acontece permanentemente, o estímulo que o corpo vai ter que oferecer é aumentando a rigidez dos seus tecidos para resistir. Essa estratégia protetora termina sendo nociva porque começa a criar projeções ósseas que vão ainda mais ferir e danificar as cartilagens. E dentro de um contexto, quando você tira um raio-x depois de 40, 50, 60 anos, a gente só observa isso. A gente, profissional de saúde, é ensinado a observar apenas esse tipo de problema. E essas alterações devem ser encaradas com um contexto muito maior de funcionalidade. E esse contexto maior de funcionalidade é dado por um entendimento integral do corpo do paciente. Entender o paciente globalmente é que vai fazer toda a diferença no entendimento da artrose. Principalmente ao realizar exercício físico, né? Quem trabalha aí com pilates, com treinamento funcional, tem que entender que o paciente com artrose, ele não pode deixar de fazer seus exercícios, mas eles precisam ter estímulos funcionais dentro da amplitude não dolorosa até alcançar uma amplitude maior não dolorosa sem ficar magoando essas estruturas. E aí, paulatinamente, em dose homeopática, vamos dizer assim, a gente vai conquistando a melhora do paciente, vai conquistando a recuperação funcional. Porque você tratar a artrose depois de vários anos de sofrimento, logicamente, só vai ter como vai chegar uma hora que só o procedimento cirúrgico. Mas se a gente pega um paciente que hoje está mais cuidadoso, que está mais focado na sua saúde, que qualquer alteração de processo inflamatório ele procura tratamento, você consegue sim dar uma consistência funcional para esse paciente. Você consegue sim entender e contextualizar essa degeneração através dos sinais. Os sinais da ADM, da alteração de amplitude e movimento, e os sinais dos processos inflamatórios associados. Dentro dessa perspectiva, o que é que a gente tem que ver? Como os exercícios vão entrar nesse ponto. E aí eu separei um material, tá? Um artigo onde ele fala exatamente sobre a influência do exercício, né? Como o exercício é bom para a articulação. Houve vários artigos, tá? Inclusive artigo associando exercício para osteoartrose e alterações cardiovasculares, alterações
associadas ao sedentarismo. E existe efetivamente uma associação entre patologias crônicas e a falta do exercício, ou seja, a falta de estímulos circulatórios, como o próprio Dr. Steele, né, o pai da osteopatia, essa especialidade da fisioterapia que vem crescendo cada vez mais. Ele dizia, a lei da artéria absoluta. O que é a lei da artéria? É circulação plena, né? A lei da artéria, ela é absoluta por fazer com que nutrientes cheguem nos tecidos e possam ser retirados dos tecidos catabólicos. Com isso, renovando a capacidade metabólica e funcional das células. Dessa forma, a possibilidade de existir um sofrimento metabólico celular é muito pequeno. Porque se você tem oxigenação, nutrição e você não tem toxina retida, você tem sempre uma renovação celular. E aí, o Dr. Steele foi muito sábio ao desenvolver a osteopatia com esses conceitos. E cada vez mais a gente vê como é atual isso, né? E entendendo o processo nutricional, a gente vai entender o surgimento da degeneração articular. Que nada mais é do que um déficit nutricional associado com uma sobrecarga mecânica. O pior é quando a gente observa essas alterações vinculadas com alterações fisiológicas. E aí é que vem o detalhe que eu vou falar apenas quando a aula de gravação dá para o pessoal do YouTube, né? Que aí eles não vão receber essa informação porque não estão ao vivo. E quem está ao vivo merece todo o crédito de ter uma informação mais privilegiada. E dentro desse contexto, você tem que entender que fisiologia e mecânica está totalmente integrada. A gente tem, por exemplo, de maneira simples, uma disfunção hepática de fígado. O fígado é um órgão metabolizador de toxinas. Uma das substâncias mais nocivas e que causa inflamação em tendões, em estruturas, é metabolizada pelo fígado, chamada de amônia. E quando existe comprometimento do metabolismo da amônia no corpo, essa amônia fica circulante. E aí, ela circulante, ela tem afinidade por tendões, ela tem afinidade por estruturas cartilaginosas. Então, ela se deposita nessa estrutura, gerando processos inflamatórios corriqueiros. Então, esse detalhe que eu quero falar com vocês mais para frente, que é que essa transformação de raciocínio é que vocês precisam ter ao enxergar um paciente com osteoartrose, a enxergar o seu paciente. Uma mudança total de paradigma, de contexto, é que precisa ser feita, né, para poder a gente otimizar esses resultados. Porque senão a gente vai estar trabalhando sempre com o paciente de osteoartrose com analgesia, com diminuição do processo inflamatório, que é isso, basicamente, que prega a fisioterapia tradicional. É a analgesia e melhora da função. Mas melhorar a função como? Com exercícios específicos locais? Não vai. Imagine o joelho, por exemplo, que é uma articulação intermediária. Ela é dependente da função de tornozelo e pé e do quadril. E eu vou fazer exercícios específicos de flexo e extensão, não tem como eu ter resultado assim. Não tem como. É mais fácil eu ter bons resultados fazendo estabilização segmentar tradicional lá do Pilates do que ter fazendo flexo e extensão do joelho. Porque existe um déficit de tônico postural que altera a estabilidade e a disposição mecânica do joelho do paciente, né? E aí, esse passo a passo
que você precisa cada vez mais integrar no seu raciocínio clínico. Porque não tem como você também receber todas as informações que você recebe de aulas, de pós-graduações, daqui da mentoria mesmo, e não colocar em prática. Eu falo muito com o pessoal do meu treinamento online do Up Assessment, aqui tem a Vera, aqui tem a Cláudia, enfim, o Leonardo também, que já fez, enfim, que sabem como eu pego no pé quanto tem que praticar, tem que colocar em prática amanhã mesmo o módulo que você está fazendo. Porque conteúdo que se assimila e que se não coloca em prática, ele é esquecido. É igual alimento que se come e não se gasta a energia desse alimento. Ela vai virar gordura, vai virar desnecessário. E aí a gente entra numa cadeia de obesidade intelectual, né? Vamos dizer assim, muito conhecimento e pouca prática e pouco resultado, tá? Então, quando você pega um artigo desse aqui, publicado, tá? Na Austrália, tá? Pela Universidade de Melbourne, a gente fala que ele faz uma revisão de exercícios para melhorar a dor e funcionalidade em pessoas com osteoartrose, comparado com não exercício, você tem claramente aqui uma evidência conclusiva de todos os benefícios do exercício para a osteoartrose, ou seja, exercício é determinante, mas desde que a gente tenha um critério para esse exercício, tá? Existe vários tipos de exercícios e até agora nenhum estudo, né, sobre o tipo de exercício, se força, se flexibilidade ou capacidade aeróbica é o mais indicado. O que eles falam é que, independente de qualquer coisa, faça exercício, estimule o exercício com seu paciente. Porém, como aqui a gente tem um raciocínio diferenciado e a tendência é mostrar para vocês algo que faça com que vocês tenham resultados consistentes, é impreterivelmente dizer que osteoartrose de joelho, por exemplo, osteoartrose, problemas de articulações intermediárias, não podem ser estimuladas apenas com exercícios de cunho intermediário, né? Tem que ser um exercício global que trabalhe a consciência corporal, ativação de músculos que interconectem essas estruturas, tá? E aí a gente vê que, né, uma das formas de pensar nesse raciocínio do corpo é prevenir através de exercício, prevenir através de um contexto funcional onde o exercício vai determinar a melhora da nutrição e a melhora da mobilidade do corpo. E com agora 40 minutos aproximadamente de live, eu vou encerrando a gravação aqui no YouTube e aí a gente começa algo específico com todos aqui para vocês que estão ao vivo, tá certo?